palavra de adoração que o Senhor derramou sobre nós, irmãos. Aleluia, aleluia, irmãos, aleluia. Irmãos, onde o Senhor é adorado, Ele se manifesta. Onde o Senhor é louvado, Ele realiza sinais e prodígios. Onde o Senhor é exaltado, Ele manifesta a glória. Ele muda destinos, Ele muda realidades. Onde o Senhor está sendo exaltado, obra nova acontece, irmão. Sabe por quê? Porque Ele está no nosso meio, irmãos. Irmão, não dá nem vontade de pregar, irmão. Dá vontade de a gente continuar louvando ao Senhor, dizendo: Senhor, Tu és digno, Senhor. Tu és digno de todas as coisas. Louvado seja o Teu nome. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Aleluia. Que alegria, irmãos. Deus, mais uma vez, aplauda o Senhor. O Senhor. O Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos para a mensagem, irmãos. Abra a palavra do Senhor no livro dos Salmos, capítulo 1. Vai ser do verso 1 ao verso 3 nossa leitura. Salmo capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Vamos parar de moagem, vamos para o que importa, né? Está sendo projetado o texto, diz assim a palavra do nosso Deus: feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se ajunta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. É como uma árvore plantada, repita comigo: plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Repita: tempo certo. Suas folhas não murcham, e ele prospera em tudo que faz. Repita: tudo que faz. São expressões importantes nessa palavra que eu quero trazer para você nessa noite. Então, o tema da minha palavra nessa noite é: permaneça nele. Amém, irmãos? Permaneça nele. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse culto ao Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor está no nosso meio. Obrigado por tudo que já foi feito aqui, cada canção, cada nota, cada acorde, cada louvor, cada oração. Obrigado, Pai. E agora esse é o momento que nós queremos ouvir o Senhor, Pai. Fala ao nosso coração, ministra a Tua verdade ao nosso coração, ilumina a nossa mente. Meus irmãos saíram de suas casas, não é para me ouvir, Pai. Não é para ouvir palavra humana, mas para ouvir a voz do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Quanto a mim, Pai, eu preciso ser honesto e sincero para dizer que eu não sou digno de portar essa mensagem. Então eu peço, Pai, me dá graça. Pai, tenha misericórdia de mim. E eu te peço, Pai, me ajude a ser, de alguma maneira, um canal de bênção na vida dos meus irmãos. E se no meu coração, Pai, o meu coração, Senhor, nesse momento, Pai, há alguma motivação errada e equivocada, eu peço perdão ao Senhor, Pai. Me limpa, me purifica, para que eu possa abençoar a Tua igreja. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Evangelho de João, no capítulo 15, no verso de número 5, Jesus vai dizer: quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Correto? Sim ou não? Sim? Não, errado. Jesus não fala: aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Jesus fala: aquele que permanece em mim e eu nele, permanecer, esse dá muito fruto. Não é só dar fruto, é muito fruto. E Deus não quer apenas que você dê fruto, que você frutifique nas áreas da sua vida, mas o Senhor quer que você dê muito fruto. Imagina como é triste sermos discípulos, alunos do Senhor. Ele é o nosso mestre, e a gente ser aquele aluno, né, pastor Márcio, aquele aluno meia boca,
Sabe como é que é aquele aluno meia boca? Aluno meia boca é aquele, se a média é 6, ele estuda para ser 6 ali, passou, se a média é 7, aí ele vai estudar mais um pouquinho, só que ele nunca está atrás do 8, do 8,5, ele não vai atrás do 9, e ele fica, desculpa a expressão, irmãos, com muito amor eu falo isso, ele fica naquela mediocridade. Irmãos, Deus não quer isso para a gente. Olhando para a palavra, principalmente para as palavras de Jesus, eu entendo que Ele não quer para a minha vida, em nenhuma área dela, mediocridade. Ele quer que a gente tenha uma vida de abundância, uma vida que frutifica. E para isso a gente precisa estar aonde Ele nos plantou. Por isso que eu li esse Salmo, capítulo 1, porque antes da gente dar fruto, a gente precisa o quê? Ter raízes. Na verdade, uma árvore, ela só frutifica depois que ela tem raízes e raízes profundas. Por isso que nós precisamos o quê? Permanecer nele. Esse é o nosso chamado. E para atender esse chamado, irmãos, Deus quer de nós certas atitudes. Deus quer de nós uma parceria, porque Ele não vai fazer tudo sozinho, Ele conta comigo e com você, amém? Então, tem muita gente achando que não, o Senhor vai fazer, o Senhor está no controle. Realmente, o Senhor vai fazer, o Senhor está no controle, mas Ele exige de nós esse trabalho ao lado dEle. Paulo vai dizer isso, olha, eu não mereço ser apóstolo, mas pela graça de Deus eu sou o que sou. Antes, falando dos outros apóstolos, trabalhei mais do que todos eles, mas não eu, a graça de Deus comigo. Paulo fala sobre isso. Paulo fala dessa interação e dessa parceria com a graça. Então, nós não podemos permanecer inertes, passivos nesse processo. Deus conta com a nossa colaboração. Posso ouvir um amém? Amém? Deus conta com isso. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre permanecer no Senhor. O que o Senhor espera de nós nesse processo? Eu quero partilhar com vocês 4 verdades e depois a gente ora e vamos para casa. Primeira verdade é, para eu permanecer no Senhor, eu preciso servir como Ele serve. É simples, irmãos. Para permanecer no Senhor, nós devemos viver como Ele viveu. Nós devemos agir como Ele agiu. E Deus quer de nós o quê? Serviço. Mas o serviço que Deus pede de nós não é nada mirabolante, não é nada de outro mundo. E para ilustrar isso, eu quero levar você para um contexto do Antigo Testamento, lá de Neemias. Neemias, você conhece bem a história, ele era copeiro do rei Atarxerxes I. Se você tem um nome de filho aí, quiser botar, né? Brincadeira, não faz isso, o guri vai sofrer bullying. Então Neemias, ele ficou sabendo que os muros de Jerusalém tinham sido derrubados, que a cidade estava destruída. Diante disso, Neemias chorou, Neemias orou, Neemias jejuou. E deixa eu abrir um parênteses bem rapidinho para você. Toda vez que você diante do Senhor, aos pés do Senhor, você ora, você chora, você jejua, Deus se manifesta. Amém, irmãos? Se você se quebranta diante do Senhor, aos pés dEle, você ora, você chora e você jejua, pode aguardar que no tempo certo o Senhor vai se manifestar na sua história. Glória a Deus! E foi isso que aconteceu. O rei olhou para Neemias e viu que ele estava triste. E liberou Neemias para voltar, para reconstruir a cidade. Você conhece bem a história. E quando Neemias chega, a primeira coisa que ele vai fazer é levantar os muros. E aí quando a gente olha para Neemias capítulo 3, o texto vai ser projetado, é engraçado que ele vai falando como vai ser a obra, ele vai falar assim, ó, fulano, no capítulo 3, consertou tal coisa, Beltrano levou assim, e fez assado e tal, e no verso 28, olha o que ele vai dizer, os reparos acima da porta dos cavalos foram realizados pelos sacerdotes, cada um consertou o trecho do muro em frente da sua própria casa.
E aí o 29 vai dizer, depois deles, Zadok, filho de Imer, também consertou o trecho do muro em frente da sua casa. Ou seja, para permanecer no Senhor, precisamos servir como Ele serviu, não é nada mirabolante, é algo simples. Através desse texto de Neemias e desse contexto todo, o Senhor está nos dizendo, olha, sirva fazendo aquilo que está diante de você. Qual é o muro que você tem que reconstruir que está na sua frente? É isso que Jesus está falando para a gente. É isso que o texto está nos dizendo. Precisamos colocar a mão na massa, precisamos arregaçar as mangas e fazer aquilo que está diante de nós. Às vezes a gente conversa, melhor dizendo, com os vocacionados, e todo vocacionado genuíno, né, aquele vocacionado verdadeiro, ele tem sonhos. E esses sonhos é o Senhor que coloca no coração dele. É legítimo. E às vezes a gente ouve do tipo, pastor, eu queria ser missionário, sei lá, queria ser missionário na África. E ele vai falando, né, aqueles sonhos e tudo. Deus talvez já tenha antecipado no coração dele o destino para onde ele vai levar esse vocacionado. Mas geralmente o que a gente tem que conversar com essa pessoa é trazer ela para a realidade e falar assim, tá bom, você quer ir para a África, mas tem muita coisa ainda para fazer aqui no Brasil. Tem muita coisa ainda diante de você que precisa de conserto. Tem gente ainda na sua casa que precisa ser amada. Tem gente ainda no seu lar que precisa ser servida, que você precisa pregar o evangelho para essas pessoas. Tem gente ainda no seu trabalho que você tem hoje, que precisa ter um testemunho da sua vida. E essa, irmãos, é a simplicidade que o Senhor pede de nós. E cada um de nós, todos nós, sem exceção, teremos um muro diante de nós a ser reconstruído. E os muros que você tem para reconstruir, eu não posso fazer, porque está diante de você, e é o lugar onde as suas mãos vão alcançar, as minhas não vão alcançar. Vocês estão entendendo? E se a gente assim o fizer, irmão, nós vamos o quê? Permanecendo no Senhor. A gente não tem como achar que a gente vai chegar, que o Senhor vai nos levar do outro lado do mundo, se aquilo que está diante de nós, se dentro da nossa casa, a gente não faz o que tem que ser feito. Eu preciso me dedicar às coisas cotidianas da minha vida. Eu preciso orar todos os dias. Eu preciso ler a Bíblia todos os dias. Eu preciso procurar alguém que seja um pouco mais neófito, um pouco mais iniciante na fé, para tentar discipular. Porque se eu estou há tanto tempo no Evangelho, 5, 10, 15, 30 anos no Evangelho, será que eu não tenho algo a dar para uma pessoa que convive comigo, um amigo do trabalho, um vizinho? Será que eu não tenho? Será que eu mesmo tendo a promessa, talvez, de um ministério, de pastorear uma igreja e de fazer grandes coisas, será que eu não preciso me envolver com o ministério da igreja local, que está precisando de voluntários hoje? Conseguem entender, irmãos? E aí sim, conforme nós vamos sendo fiéis no pouco, conforme o Senhor vai nos apresentando as situações, nós vamos servindo, aí pode ter certeza que se a gente assim o fizer em fidelidade, vai chegar o momento que o Senhor vai nos colocar no lugar onde lá atrás Ele nos prometeu. Não adianta a gente querer dar fruto lá na frente se a gente não dá fruto aqui. Se a gente, irmãos, com carinho, tá? Eu amo a igreja. Se você não dá fruto dentro da sua casa, como é que você quer dar fruto na igreja? Entendeu? Na minha vida precisa ser assim. É difícil isso. Para a gente que lidera, para a gente que respira a igreja, né? Líderes, pastores, é difícil, mas a minha energia, o meu tempo e o meu foco principal precisa ser a Raquel e os meus filhos. E a gente se perder nisso é muito fácil, com tanta demanda que a gente recebe. É um muro que está na minha frente, que eu preciso cuidar. Então, se eu não consigo ser fiel no pouco, como que Deus vai colocar o muito nas minhas mãos?
eu não vou ser fiel. E é isso que o Senhor quer de nós, que a gente sirva na simplicidade do dia a dia, na nossa casa, os nossos filhos, o nosso casamento. Depois a gente possa servir no nosso trabalho com excelência, cuidando daquilo que nós somos encarregados. Depois, nos ministérios da igreja. E assim a gente vai permanecendo no Senhor, dia após dia. Permanecer no Senhor, irmãos, é esse processo. Davi, ele foi ungido rei mais ou menos com 13, 15 anos de idade. Foi ali que o processo começou. O texto de 1 Samuel, do primeiro livro de Samuel, vai dizer assim: o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi, no momento da unção, no momento que o profeta Samuel estava diante dele. E a partir dali, o Espírito Santo começou a conduzir Davi. Só que Davi continuou fazendo o que tinha que ser feito dali para frente. Não houve, aquele transportar de Davi, não, agora você vai sair daqui do pasto, você vai sair daqui do meio das ovelhas e você vai direto para o trono. Não, isso não aconteceu. Davi continuou cuidando das ovelhas. Esse era o papel de Davi. Davi sabia já que seria o novo rei de Israel, mas continuou cuidando de ovelhas. Às vezes a gente acha que quando Deus promete algo para a gente, que nós temos uma experiência com Deus, esse fato isolado, ele se basta para a gente ter aquilo que a gente precisa. Não, é o dia a dia. Não é, e olha, tudo que eu vou falar aqui é tudo muito importante, mas não é um congresso, não é um retiro, não é uma conferência que vai fazer toda a diferença na sua vida. Vai te ajudar no processo. A gente costuma, principalmente, chamar os homens para a hombridade, porque lá o que acontece? Lá Deus chacoalha o cidadão. Ah, eu estou bem na fé, vai para lá, Deus chacoalha. Ah, eu estou frio, vai para lá, Deus chacoalha. Ah, eu sou ateu, não acredito em Deus. Chega lá, Deus chacoalha. Do jeito que o homem chegar lá dentro, Deus vai chacoalhar. Mas não acaba ali, é só um despertar. Fala assim, cara, como que eu estava conduzindo minha vida desse jeito? É um abrir dos olhos, mas precisa haver uma continuidade. Precisa se achegar àqueles que podem e têm horário, às quartas de oração. Precisa estar envolvido com um ministério. Precisa participar de um pequeno grupo. Entendem, irmãos? Às vezes a gente ouve assim, mas, cara, participar de PGM, para quê? Se eu tiver algum problema, eu procuro o pastor. Inocente. Gente, primeiro, se a gente quer crescer, os pastores não vão suportar a demanda de atender todos os irmãos. Amém? Não dá. A gente quer crescer, a gente, não é, quando eu falo em crescer, não entenda, estão querendo ter um império, não é nada disso. Mas vocês querem ver pessoas se rendendo a Jesus? Sim ou não? Amém? A gente quer ver, não é verdade? Então, se isso acontecer, a gente não dá conta. Eu, pastor Cris, pastor Márcio, a gente não dá conta disso. A gente precisa que outros irmãos se levantem para fazer isso. Esse é o primeiro ponto. Então, para quê? Então eu procuro o pastor. Então assim, a gente não vai dar conta. Esse é o primeiro ponto. Se eu tiver algum problema, eu vou lá e procuro. Irmãos, você tem mais problema do que você imagina. Desculpa falar isso. Pastor, você está falando de mim? Não, estou falando de mim também. Quem esteve no culto de manhã, viu o pastor Caetano falando isso, e agora o pastor Israel. Irmão, desculpa falar, a gente é cheio de mazela na nossa vida, que a gente traz da nossa infância, da disfuncionalidade do nosso lar, da nossa criação com pai e mãe, um monte de coisa. E a gente é cheio de ponto cego na nossa vida. Ponto cego, aí eu pego o termo que eles usam aqui do CR, que é o que? A negação. Não, está tudo bem, tudo bem. Se estiver pegando, eu procuro. Não está bem. Não está, não. E aí, sabe quando você enxerga? Quando você começa a caminhar com outro crente. Aí você fala assim, cara, eu achava que eu era generoso. Olha a vida desse homem.
Aí você chega perto da Alice e fala assim, cara, eu achava que eu sabia o que era oração. Aí você vai descobrir o que é oração. Aí você chega perto do Ivan, ele fala assim, cara, eu achava que eu era um bom pai, eu sou uma porteira de fazenda. Olha como o Ivan trata a filha dele. Por quê? Porque você começa a caminhar perto, no pequeno grupo, e aí você vai sendo edificado, você vai sendo fortalecido. Então, irmãos, mentira de Satanás, esse negócio, se eu precisar, você precisa, tá? É porque eu e você, digo eu com muito carinho, tá? Eu e você, a gente é muito orgulhoso para admitir que a gente precisa de ajuda. E a gente está cheio de mazela que precisa ser tratada pelo Senhor. Tá bom? É isso, amo vocês, tá? Mas me coloco nesse grupão também aí. Então, irmãos, é isso. Davi saiu daquele momento de unção e continuou fazendo o que ele estava fazendo. Então, assim, não subestime o poder do simples, não subestime aquele momento de oração que você faz na sua casa, mesmo que seja 15 minutos, não subestime aqueles 2 versículos da Bíblia que você lê e depois de ler você fica, sabe, ruminando, meditando daquilo ali. Não subestime isso, faça isso todos os dias. Isso é permanecer no Senhor. É estar aqui na igreja em fidelidade, falar assim, não, pastor, olha, eu não dou conta de me envolver com um monte de ministério, mas eu vou escolher um eu vou servir, uma escala de domingo eu vou participar, seja nas boas-vindas, no estacionamento, lá com as crianças no templo, mas um domingo da minha vida eu vou ceder para servir as pessoas, servir ao Senhor. Por isso que Eclesiastes vai dizer, olha, tudo que vier em suas mãos, faça conforme o quê? As forças que Ele te dá. E falando sobre isso, certa vez um novo convertido chegou para Lutero, e essa frase vai estar no slide, e esse homem recém-convertido, ele era um sapateiro, e ele perguntou assim, Lutero, como é que eu faço para servir melhor ao Senhor? E aí Lutero respondeu, olha, pegue, faça um sapato de qualidade e venda por um preço justo. Ou seja, faz aquilo que está ao teu alcance. Reconstrói os muros que está o quê? Diante de você. O que você tem que fazer? O que Deus tem colocado para você fazer? É isso, irmãos. É isso. Isso é permanecer no Senhor. Segunda coisa que significa permanecer no Senhor. Quando a gente está no Senhor, o nosso caráter é desenvolvido. Melhor dizendo, a gente desenvolve o caráter dele. A gente aceita o Senhor, a gente se entrega ao Senhor e a partir daí a gente entra num processo que a gente chama na teologia de santificação. O que é o processo de santificação? É o caráter de Jesus sendo forjado em nós. Isso é santificação e é um processo. É uma escola, não é como uma faculdade. Quando você entra numa faculdade, você sai formado, mesmo ali no meio do seu curso, você tendo algumas disciplinas que a gente chama de optativas, não é verdade? Na escola do Senhor, não. Quando você entra ali, todas as disciplinas são o quê? São obrigatórias. E é a partir dessas disciplinas, dessa escola do Senhor, que Ele vai desenvolvendo o caráter dEle em nós. E qual é o caráter de Jesus? Pastor, como é que eu sei se eu estou me tornando como Jesus? Gálatas. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente é cheio dessas coisas, né, irmão? Não é verdade? A gente está repleto disso, né? Não há lei contra essas coisas. Esse é o caráter de Jesus. Pergunto para você, como é que anda o seu domínio próprio? Como é que está? Você é uma pessoa alegre? Cara, ou você é aquela pessoa azeda, que sempre que as pessoas estão perto de você, fala assim, cara, lá vem. Já vai vir cheio de amargura, já vai vir todo azedo, já vai vir reclamando de tudo. Quem é você? Você é uma pessoa de paz? Ou você faz tudo para arrumar aquela confusão?
para não dizer outra coisa. Você quer paz ou você só busca briga? Você é manso ou está mais parecido como uma bomba relógio? Explode por qualquer coisa. Ah, pastor, mas eu sou assim, eu tenho pavio curto. Irmão, crente não tem pavio não. Crente não tem que ter pavio. Ora para Jesus tirar essa ideia da sua cabeça. Não existe negócio de pavio. Eu oro a Deus para me colocar, sabe o quê? Rédea, irmão. Você pode achar engraçado, mas fala assim, Senhor, me coloca a rédea. Porque às vezes eu quero dar resposta muito rápida assim, sabe? Aquela famosa tramontina. Mas eu falo assim, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. E aí fico quieto. E aí respiro, né? Aí falo assim, não, Senhor, calma, né? Engraçado, no final do ano, o coral infantil Mitan estava cantando lá no shopping Campo Grande. E aí a gente estava com a máquina assim, tirando foto das crianças e tudo. E aí no meio do shopping assim, tava eu, o Jair do meu lado. O Jair está lá, ele e Karina trabalhando no retiro lá nos Conectados. E aí uma mulher passou, irmãos, assim, levando tudo. E ela passou assim pelo meu celular e bluf, levou o celular, caiu uns 2 metros para o lado assim. Aí eu olhei assim. Aí eu olhei para o Jair. E Jair, você já conhece como é que é o Jair, né? Fala, pastor, fala o que você está pensando, fala. Eu falei assim, cara, não posso falar. Não posso falar. O Espírito Santo já me travou aqui já, eu não posso falar não. Se eu falar, eu vou estar em desobediência. O Senhor já colocou rédea aqui já. E aí ele começou a rir. Parece bobo, né? Mas é sério, irmãos. São as pequenas coisas que o Senhor vai falando para a gente, ó, segura. Não fala isso. Não faz essa expressão porque você não está falando, mas você comunica de forma não verbal. Não solta esse comentário, porque vai ser mais um veneno que você está destilando. Então o Espírito Santo vai nos orientando, irmãos. Para quê? Para a gente manifestar nos nossos relacionamentos o caráter do Senhor. O problema é que muitas vezes a gente não quer estar sujeito ao Espírito, sabe? A gente quer, veio na mente, sem filtro, a gente solta e vai embora, sabe? Quantos problemas, irmãos, a gente evitaria se a gente segurasse mais, se a gente tivesse mais domínio próprio, se a gente tomasse as nossas atitudes com paz, se a gente agisse com alegria. Às vezes eu chamo no particular algum irmão que tem que dar aquela corrigida, eu já chego com um sorriso, já chego com alegria, fazendo uma piada, falo assim, ó, mano, tem isso aqui, e aí, vamos resolver? Não, pastor, vamos, mas ali já houve uma quebra ali, o gelo, sabe? O gelo já quebrou, ali já houve uma aproximação, e aí a pessoa entende, é melhor do que eu entrar, sabe? Não, cara, isso aqui, entendeu? Não funciona assim, irmãos. Não funciona assim. Não vai surtir efeito, entendeu? Quando a gente olha a carta de 1 Pedro, o texto vai ser, eu acho que vai ser projetado, 1 Pedro, próximo. 1 Pedro vai dizer assim, sobre Jesus, quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga com justiça. Que poderoso isso, não é, irmãos? Será que a gente consegue viver assim? Está sofrendo e não ameaçar o nosso opositor, o nosso inimigo? Eu vou fazer. Você está pensando o quê? Não é assim? Carioca é assim. Está pensando, está falando com quem? Não é desse jeito? Imagina. Os carioca tudo rindo, né? Imagina você receber, né? Você sofrer e tranquilo. A vingança pertence ao Senhor e você fica na paz. Imagina você receber uma afronta, um xingamento, e você ficar, cara, estou na boa, que Deus te abençoe, cara. A gente podia agir assim mais vezes, sabe, irmãos? E assim, o que eu tenho falado para quem está perto de mim é o seguinte, olha, tenha a liberdade para falar para mim aquilo que você acha, aquilo que você pensa, não fica preocupado, não fica com medo. O máximo que pode acontecer, eu falo assim, olha, irmão,
eu respeito muito a sua opinião, mas eu discordo dela. Ponto. Isso é a coisa que dois adultos minimamente civilizados é capaz de fazer. Sim ou não, irmãos? Olha, eu estou entendendo o seu ponto de vista, compreendo tudo que você está falando, mas eu penso completamente diferente. E está tudo bem. Nós vamos continuar sendo irmãos. Não tem problema nenhum. Eu não tenho como obrigar a todos a pensarem da mesma forma que eu. E está tudo certo. E eu não preciso levar isso para o lado pessoal. Não preciso. Porque o caráter de Jesus, ele não se manifesta assim. Mas o que acontece é que a gente vai, sabe, naquele afã, não, eu tenho que estar certo, cara. Como é que é isso? Como é que nessa discussão, não pode, e é assim, tem que ser como eu quero, e a gente vai endurecendo o nosso coração, e aí a gente, na realidade, a gente vai se recusando, irmãos, a crescer. A gente vai se recusando a crescer. A gente não permite que o Senhor venha tratar o nosso caráter, nos acalmar, falar assim, olha, não é bem dessa maneira. E a gente vai caminhando no Evangelho, e já era para a gente, já está o quê? Como diz a palavra, está comendo já o quê? Alimento sólido. Mas a gente tem vários anos já, 15, 20, 30 anos, e a gente é aquele crente Peter Pan. Sabe o crente Peter Pan? Ele nunca cresce. Ele nunca cresce. Eu fico feliz, irmão, quando as pessoas às vezes falam comigo assim, pastor Fábio, há 10 anos lá atrás aconteceu tal coisa, não sei o quê. Eu falei assim, é mesmo, cara, eu dei essa pisada de bola, cometi esse erro, cara, que bacana. E quando eu olho para trás, né, eu vejo os erros que eu cometi, mas eu não sou mais a mesma pessoa, amém, irmãos? É isso. Você vai me ver cometendo falhas? Se caminhar perto de mim, vai sim, mas pode ter certeza, enquanto Deus me der vida, eu vou estar lutando para minimizar os efeitos dessas falhas na minha vida. É assim que eu tenho que viver, irmãos, crescendo, sabe? Eu não posso ficar vivendo de leite, não dá. Tem uma hora que eu tenho que crescer, me alimentar de alimento sólido. É engraçado quando a gente pensa nisso, a gente lembra também o povo do deserto, não é verdade? Quando a gente vê a questão geográfica, aquele povo era para ter terminado aquela caminhada do Egito até Canaã em 11 dias. Eles levaram o quê? 40 anos. 40 anos, simplesmente porque não deixaram o Senhor tratar a vida deles. Tenha um coração ensinável. Quebranta o teu coração. Esteja aberto a diálogo. Quando alguém disser algo para você que você não concorda, diga pelo menos assim, olha irmão, eu vou refletir sobre isso, eu vou orar e depois te dou um retorno. Mas se abra, para de levantar essas muralhas, para de deixar esse orgulho governar a sua vida, porque vai dar ruim, no final não chega a lugar nenhum. Ponto 3, permanecer no Senhor, irmãos, dá fruto. Mas o fruto, ele vem no tempo certo. O salmo que a gente leu diz que o justo, aquele que está plantado, que permanece no Senhor, ele dá o fruto no tempo certo. Assim como uma árvore que cresce, ela só vai, como já falei isso, ela só vai dar o fruto, frutificar depois do quê? Que suas raízes estiverem o quê? Profundas. E às vezes a gente tem a impressão que esse processo ele é mais lento do que deveria. Só que a gente não pode olhar o conduzir de Deus da nossa história sob a ótica humana. A nossa cultura é do quê? Do imediatismo. A gente quer o quê? A gente quer tudo para ontem. A gente pede um iFood, se o iFood não está lá marcado, lá tem que chegar em 15 minutos, chegar em 20, a gente já quer fazer uma reclamação, não é assim? Quando a gente está no semáforo, tem um carro na frente ali, abriu, o sinal ficou verde, se o cara não arrancar em 5 segundos, você já está metendo a buzina atrás do cara. Então, esse é o nosso dia a dia, irmãos. Funciona assim. Assim, vocês acham que tem um monte de gente rindo assim. Não, e tem gente que quando a pizza atrasa, se atrasar 10 minutos, o pessoal quer na segunda-feira ir no Procon e tudo, irmãos. O negócio é nesse nível assim, a nossa correria. Tanto é quando a gente para falar com a pessoa, e como é que tá? Tudo bem, isso aqui? Não, pastor, correria.
Não é assim que a gente fala? Então a gente está nesse ritmo o quê? Frenético. Só que, irmãos, Deus, Ele não cede à nossa pressa. O Senhor, Ele não se rende a essa cultura nossa. O Senhor, Ele tem um ritmo para agir na nossa vida, e Ele não vai acelerar o nosso processo. Você vai frutificar. Eu e você, amém? Nós vamos frutificar, mas para isso a gente precisa permanecer no Senhor, num tempo determinado por Ele. Quando a gente olha, por exemplo, a história de Noé, a gente vê que ele começou a construir a arca com 500 anos, vai ler lá Gênesis, você vai conferir isso. E ele levou 100 anos para construir a arca. Abraão, depois que recebeu a promessa, ele só foi ter o filho da promessa, Isaque, depois de 25 anos. Ele recebeu a promessa com 75, quando ele tinha 100 anos, Isaque nasceu. José foi vendido para o Egito como escravo, tinha mais ou menos 17 anos. Ele se tornou governador do Egito com 30. Moisés, antes de ser chamado pelo Senhor para libertar o povo do Egito, Moisés ficou 40 anos cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Davi, como eu já falei, ele foi ungido por Samuel com 13, 15 anos de idade. Ele só foi assumir o trono de Israel com 30 anos. Jesus, irmão, Jesus, ele viveu como um anônimo no meio da sua família, da sua casa, e o seu ministério público só se manifestou aos 30 anos. É preciso tempo, irmão, sabe por quê? Porque a gente precisa como é que eu vou dizer isso? A gente precisa se unir ao Senhor. Isso leva tempo, a gente precisa se amalgamar ao Senhor, sabe? A gente precisa estar unido a Ele. Isso é um processo que leva tempo. É o mesmo tempo que você leva para conhecer uma pessoa. Você que está casado há mais de 5 anos aí pelo menos, você está entendendo isso que eu estou falando? Não é verdade? A gente vai conhecendo a pessoa, vai convivendo, vai entendendo, até o ponto de chega um momento que você já olha, você já sabe, não está bem, está alegre, tem alguma coisa acontecendo, quer me dizer alguma coisa. Por quê? Porque esse tempo vai o quê? Construindo a relação. Além disso, é esse tempo que o Senhor usa para o quê? Para aprofundar as nossas raízes. E raízes, irmãos, é como um alicerce para uma construção. Se ele não for bem feito, não adianta levantar a construção que não vai aguentar. Vai ceder, vai cair. A fundação ela precisa estar sólida para aguentar o quê? O peso. Você foi chamado a fazer algo relevante para o Senhor. Relevante. E você, para fazer uma grande obra, onde você vive, na sua casa, no seu trabalho, onde o Senhor te levar, você não precisa ser chamado de pastor. Você não precisa ter o título de presbítero, evangelista, ser chamado de missionário. Não, sabe por quê? Porque existe um negócio chamado sacerdócio universal. Ou seja, todo crente em Cristo Jesus, ele recebe graça para ministrar a vida de outras pessoas. Para orar por outras pessoas e com outras pessoas. Para dar uma palavra de esperança, para aconselhar, para discipular, qualquer um de nós. Só que para que isso venha acontecer, a gente precisa estar o quê? Unido ao Senhor. É um privilégio, irmãos. É um privilégio, mas também é muita responsabilidade. Porque do contrário, a gente faz o quê? A gente dá mau testemunho. Isso o Senhor não quer para nós. O Senhor, Ele não quer nos colocar numa batalha onde a gente não tem a estrutura suficiente para responder a essa batalha. Paulo, quando vai falar sobre isso, sobre o ministério, sobre essa responsabilidade, da necessidade de estar aliançado ao Senhor, ele vai dizer o seguinte lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Na ocasião da fala dele, ele está falando aquilo que? No presente, tudo eu posso. Só que ele fala isso usando um contexto do passado. Ele usa o passado para explicar isso. Ele vai dizer o seguinte: olha, eu aprendi. Ou seja, ele está falando de algo que aconteceu lá atrás. Ou seja, levou um tempo. Ele está dizendo, olha, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação.
Eu aprendi a viver na abundância e na fartura. Eu aprendi o segredo de estar contente em toda e qualquer situação. Ele só falou isso porque ele passou tempo com o Senhor. Está entendendo, irmãos? Tempo. A gente precisa passar tempo. Se nós dizemos que permanecemos nele, a gente precisa passar tempo com ele. Imagina um recém-formado, um médico, um advogado, seja lá a profissão que for, e ele olha para você e diz assim: olha, formei tem 2 anos, tem 3 anos eu sou médico e eu conheço, imagina, Pedro, agora com 3 anos eu posso dizer para você, eu conheço todos os segredos da medicina. Irmãos, isso não existe. O tempo nos traz o quê? Experiência. Tudo que a gente tem que aprender nessa vida, matematicamente falando, há uma curva o quê? De aprendizado, depende da complexidade daquilo que você está aprendendo, depende do tempo de contato com aquilo que você quer aprender, que precisa aprender, e depende também da sua habilidade, da sua motivação, do seu esforço em aprender aquilo. Então, a gente não precisa ter pressa, porque não há necessidade da gente o quê? Pular etapas. Davi já tinha sido, voltando Davi, falando bastante dele hoje, ele já tinha sido ungido rei, e depois disso ele estava sendo perseguido por Saul, e nesse meio do caminho aí, ele teve 2, irmão, não foi só uma, ele teve 2 oportunidades para passar a faca em Saul, você sabe disso. E ele entendeu o quê? Que não era o tempo. Os homens de Davi, todos que estavam ali, falando assim: Davi, a hora é agora. O Senhor entregou Saul nas suas mãos, aleluia, imagina, não é? Não é isso que todo mundo olha e vê? Mas Saul falou assim, não, Davi falou assim, não, quem sou eu para meter a mão no ungido do Senhor? Não é assim. Não é assim que o Senhor vai me dar aquilo que Ele prometeu. Não vai ser dessa maneira, não sou eu que vou tirar Saul do trono, não é assim, é Deus que vai tirá-lo do trono, eu não vou participar disso não. E aí Provérbios tem um texto que é bem interessante, ele vai dizer o seguinte: olha, a herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final, ou seja, aquilo que você e eu, que nós recebemos antes da hora, depois lá no final, acaba não sendo bênção, vai trazer prejuízo para nós. Davi não cedeu a essa tentação de matar Saul, ou seja, eu não posso na minha vida, nos meus relacionamentos, em tudo que eu faço, andar segundo o ritmo dos homens. Eu preciso, irmãos, caminhar no tempo de Deus, sabe por quê? Porque Deus tem o melhor para mim e para você, simplesmente assim. Então, não deixa a ansiedade tomar conta do teu coração. As coisas que Deus tem para você, elas vão acontecer no tempo certo. O fruto acontece, surge, nasce no tempo certo, de acordo com a espécie. Cada espécie tem um tempo para frutificar. Você também tem um tempo para frutificar no Senhor. Então, acalma o coração. Não ceda a esse ritmo frenético que o mundo impõe a nós. Caminha com o Senhor. Busque o ritmo do Senhor para a sua vida. E permita caminhar enraizado, aliançado no Senhor, que no tempo certo você vai dar o fruto para a honra e glória dEle. Amém, queridos? E por último, e aí depois desse ponto a gente já ora, permanecer no Senhor, permanecer nele também é se esconder nele. Próximo slide é um texto de Isaías 49, verso 2, é algo bem interessante que o profeta diz para a gente. O profeta vai dizer: ele fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Olha que interessante que Isaías está falando. Ele me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Irmãos, há momentos que para a gente permanecer no Senhor, Ele vai nos esconder nele. E quando eu falo sobre isso,
eu não estou falando de um isolamento social. Eu não estou falando, tipo, uma vida num monastério, longe de tudo e de todos, não. Quando eu falo em se esconder nele, eu falo de um tempo em que você vai trabalhar, você vai servir, mas o seu trabalho vai ser, entre aspas, pouco valorizado pelos homens. É o tempo que você vai fazer e você vai ter quase ou nenhum reconhecimento. É aquilo que você vai estar fazendo praticamente sem ser lembrado. Isso que é ser escondido no Senhor. É quando você está trabalhando duro, você está trabalhando em fidelidade e você pensa assim, poxa, tudo isso eu estou fazendo, mas eu não estou tendo resultado nenhum. O meu nome não é nem citado. Poxa, eu não recebo sequer um elogio, eu não recebo um agradecimento. Estar escondido no Senhor é o tempo que Deus forja você dentro da aljava dele, sem dar visibilidade a você. Mas isso tem um propósito, irmãos. Mesmo que ninguém veja, você continua servindo, isso é importante, e mais importante ainda, Deus continua agindo na sua história. Isso é permanecer nele. Então você não precisa se preocupar em ser visto pelos homens. Você precisa se preocupar em servir ao Senhor. Você precisa se preocupar em permitir que o Senhor forje em você o caráter dele. Você precisa se preocupar em andar no ritmo do Senhor, sabendo que é o Senhor que vai fazer você frutificar no tempo certo. Estar escondido no Senhor, irmãos, é um momento importante, sabe por quê? Eu já falei aqui sobre orgulho, não já? É um momento onde o Senhor quebra o nosso orgulho. O Senhor, Ele vai destruindo o nosso ego. Sabe por quê? Sabe qual é a postura do Senhor em relação ao orgulhoso? A palavra diz que o Senhor rejeita o orgulhoso. O Senhor coloca de lado. Mas o humilde, ele dá o quê? Graça. O humilde, ele recebe graça. Ele não pode usar, irmãos, da maneira que ele quer, um coração orgulhoso. Sabe por quê? Porque ele vai dizer assim, foi eu que fiz. Foi eu que consegui. Foi a minha força. Eu prego, é pelo meu mérito. Eu estudo. Eu lidero, eu faço, eu aconteço, eu mobilizo. Só eu, pastor, só eu. Aquele ministério lá naquela época lá, tinha um monte de gente, mas era eu que levava tudo nas costas. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito. É um coração altivo. É o coração que acha que ele é o quê? Imprescindível. Se você está dando fruto, irmão, se eu estou dando fruto, é porque a gente está nele. A gente só frutifica nele, irmãos. A gente precisa saber que longe dele, a gente é apenas um ramo seco. Se a gente tem algum valor, é porque a gente está conectado a ele. Só por isso. Não é porque a gente é bom, não é porque a gente cumpre o quadrinho aqui, estando todo domingo. Não é porque a gente consta no hall de membro da Memorial há mais de 30 anos. Não é porque a gente é filho, neto, tataraneto, sei lá, de pastor. Ah, pastor, minha família fundou a primeira igreja no Nordeste do Brasil, sei lá. Tudo bem, é louvável isso, mas não é por isso. É porque a gente está nele. E a nossa vida só vai funcionar nele. As coisas só vão fluir na nossa história quando a gente estiver conectado nele. E aí, irmãos, nele, escondido nessa aljava, a gente vai entender que a gente pode servir, mesmo que a maior parte daquilo que a gente faz, ninguém veja. A gente vai continuar dando o nosso melhor, mesmo que a gente não receba crédito nenhum. A gente vai continuar servindo, mesmo longe disso aqui, irmãos. Mesmo longe de holofote, de microfone. Sabe por quê? Porque a gente não está atrás de like, a gente não está atrás de seguidor. A gente quer permanecer em Jesus, sabe?
A gente não pode estar aqui, irmãos, por cargo, para disputar as coisas, para querer visibilidade. Isso não é o nosso papel. Nosso papel é servir a Deus em humildade. Nosso papel é falar: irmão, olha, tentando te servir eu errei, me perdoa. Nosso papel é lutar diariamente para estar aos pés de Jesus, sabendo que apenas aos pés dele a gente pode dar fruto. Somente unido ao Senhor a gente pode fazer algo que é bom, irmãos, porque não existe nada de bom na nossa carne, na nossa natureza. Só quando a gente se une ao Senhor. Voltando a falar de Davi, Davi foi esquecido pela sua família. Você conhece a história. Samuel foi lá para ungir, e foi o primeiro, o filho o segundo, tal, e você conhece, e ele foi o último. É verdade, a gente tem um ruivinho lá, caçulinha, que ele está lá no pasto. Não é verdade? Davi estava lá fazendo o seu trabalho. No mundo a gente vai ouvir o seguinte: olha, quem não é visto não é lembrado. Mas no reino de Deus não funciona assim. Você sempre vai ser visto pelo Senhor. Seja a infidelidade, ou seja até mesmo no seu pecado oculto. O Senhor vai estar sempre olhando para você. E quando o Senhor te escolhe, te levanta para uma obra, Ele vai te tirar do lugar que for necessário, para trazer você até onde Ele quer. Ele vai te tirar de onde for necessário, para fazer você florescer. Ele vai tirar você de onde for preciso, para você frutificar e honrar o nome dEle. Foi assim com Davi, irmãos. E lá no pasto, era a aljava, onde o Senhor estava o quê? Preparando Davi. E quando ele chegou diante de Golias, a batalha que mudou a vida dele, disseram: ô guri, como é que você vai enfrentar esse gigante? Ele falou assim: olha, eu já enfrentei no campo um urso e um leão. Eu vou enfrentar esse incircunciso na força do Senhor. Ele foi preparado. Deus quer preparar cada um de nós no secreto. Então você que está sentado aqui, eu não conheço a sua história, mas eu tenho certeza que se você permitir, se você se entregar ao Senhor, Ele vai começar a preparar você para uma grande obra. Se você permitir, se você falar assim: Senhor, entra na minha vida, mas entra com força. Eu me abro ao Senhor sem reserva. Pode ter certeza que a partir desse momento, o Senhor vai te capacitar para uma obra que você não é capaz sequer de imaginar. Sabe por quê, irmãos? Porque tem um momento do secreto, mas também tem um momento onde Deus te expõe, te traz a público. Mas isso é para a glória dEle, para que o nome dEle seja o que? Glorificado. E aí Jesus vai dizer lá no Sermão do Monte: olha, toda lâmpada acesa, ela não é colocada em qualquer lugar. Ela precisa ser colocada num lugar da casa onde ilumina todos. E aí Jesus vai dizer: olha, dessa forma, brilhe as boas obras de vocês perante os homens, para que todos vejam e louvem ao Senhor. Há o tempo do secreto, irmãos, mas também há o tempo de frutificar. Há o tempo do Senhor se manifestar na nossa história. E é isso que a gente quer como igreja. A gente olha tanto potencial, irmãos, na Memorial, tanto talento, tanto conhecimento, tanta gente que já caminha tanto tempo no Evangelho. Você precisa se dispor nas mãos do Senhor. Deixa Deus usar você. Passa esse tempo com Deus dentro da aljava dele. E o texto, é lindo que o texto vai dizer: Ele me colocou como uma flecha limpa. Ou seja, o Senhor quer limpar você. O Senhor quer purificar você. Cada vez que a gente anda com o Senhor, à medida que a gente vai caminhando com Ele, o Senhor, irmãos, Ele vai tirando as nossas trevas, e Ele vai nos trazendo para a luz, Ele vai nos mostrando aquilo que precisa ser corrigido, tratado, modificado na nossa vida. Isso é a flecha limpa.
e Ele nos tem nos braços. Ele quer cuidar da nossa história. Ele quer que a gente dê fruto, e muito fruto, para a honra e glória dEle, amém? Coloque-se em pé no seu lugar, em nome de Jesus. O Java é tempo de preparo, irmãos. Tempo que a gente permanece nele. Pastor, estou fazendo tanto, ninguém está vendo, não há um reconhecimento, não há agradecimento. Não importa, o Senhor está te preparando, o Senhor está te capacitando, Ele está te forjando. O Senhor está vendo a sua dedicação, não está sendo em vão, amém? Porque nenhum trabalho no Senhor é em vão, não é. Esteja com Ele, pertença a Ele, se una a Ele, siga Ele, manifeste a glória dEle, cante o nome dEle, amém? Em nome de Jesus.